quero trazer uma visão de discernimento bíblico para que a população cearense, a população brasileira, possa abrir dos olhos espirituais e entender o que acontece através da violência. O primeiro ponto que eu abordo hoje pela manhã é que a violência ela é contagiosa. Como é isso, deputado? Como é isso, pastor? A violência ela é contagiosa. Então, em Lucas capítulo 9, versículo 54 ao versículo de número 56, aqui Lucas, o evangelista Lucas, o médico Lucas, inspirado por Deus, aqui no evangelho descrito por ele, do versículo 54 ao 56, a Bíblia diz assim, e é Jesus quem está falando aqui, tá bom? Vai dizer assim, e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os. O que foi que Jesus fez? Repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. A fala aqui é de Jesus Cristo, população cearense, população brasileira. Entendam como interpretar a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, homens inspirados por Deus, como Moisés, no Antigo Testamento, como o próprio Samuel, como no Novo Testamento o apóstolo Paulo, Pedro, eles são inspirados por Deus, deixam sua escrita, o que não é fechado, e esta é a palavra de Deus. É importante quando Paulo fala, Pedro fala, Filipe fala, João fala, mas é importantíssimo quando Jesus fala. E Jesus deixou escrita em sua palavra, que ele repreendeu Tiago e João, pessoas as quais ele amava e que estavam do seu lado. E aqui eu venho hoje repreender o que aconteceu na Câmara Federal, não sei se foi ontem ou foi anteontem, onde um determinado deputado, ok? Ele fala do silêncio em relação ao luto pela vida dos policiais que partiram, tá? Que realmente eu acho importantíssimo haver, né, a questão da consideração, do respeito para com os policiais que defendem as nossas famílias, a nossa cidade, estado e nação. Mas depois esse mesmo deputado, que diz ser de Deus, faz parte de um partido político, onde se fala em Deus, pátria e família, e esse deputado, ele influencia outros deputados, e também de uma forma diabólica, querendo influenciar o povo de Deus, a violência. Violência gera violência, isso não é bom. Eu tive com esse deputado aqui, na legislatura passada, inclusive vi esse deputado aqui, de forma imatura ainda, esculhambando uma deputada, que também faz parte dessa legislatura aqui, dizendo inclusive que a tal havia se vendido. E eu me lembro muito bem a defesa que eu fiz em relação a esta pessoa querida, que eu tenho um carinho, e que deve haver respeito entre nós, deve haver consideração. Por quê, gente? Porque eu já pequei com as palavras, eu já me precipitei em poder com palavras instigar raiva em outras pessoas. Mas olha o que é que a lei da Maria da Penha fala, olha o que é que fala, tá certo? A mídia a respeito da Maria da Penha, tudo começa com discussão, parte para agressão e termina em prisão. Discussão, agressão e prisão. Então, diante do que Jesus fala, Jesus repreendeu naquele momento Tiago e João. Porque naquele momento Tiago e João, eles estavam fazendo uso da palavra, tá? Do que tinha acontecido com Elias no Antigo Testamento, só que hoje nós vivemos o Novo Testamento, para que os cristãos entendam. Haviam leis civis, cerimoniais, espirituais e morais na Bíblia, existem. As leis civis, algumas foram abolidas,
Quando você vai ver que o homem que era pego em adultério junto com a mulher, lá em Levítico capítulo 20, ele tinha que ser apedrejado, ele e a mulher. Só que lá em João capítulo 8, Jesus disse: quem nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus diz assim, olha, porque o texto lá em João 8 vai dizer que eles tentaram Jesus. Se vocês forem ver, os fariseus e escribas estavam tentando Jesus para que ele errasse e mandasse apedrejar a mulher adúltera. E Jesus não caiu na deles. Jesus disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. A começar dos anciãos, eles baixaram suas armas, não mataram a mulher, pecadora, ok? E Jesus olha para ela e diz: onde estão teus acusadores? Entendam, cidadão cearense, cidadão brasileiro, entenda, povo cristão. Ela disse: foram embora. E o Senhor, Jesus disse: vai para a tua casa e não peca mais. Ou seja, eu venho hoje aqui não para defender o crime. Eu venho hoje aqui não para defender bandido, onde infelizmente alguns políticos, de uma forma muito maliciosa, infelizmente pegam cortes de fala da gente e querem dizer que nós somos o que não somos. Eu fui liberto do vício da cocaína, para quem não sabe. Meu pai foi delegado de polícia há 35 anos. Meu tio, doutor Milton Castelo, foi presidente da Assembleia, da Associação dos Delegados durante muitos anos. E o primeiro presidente da Associação dos Delegados aqui foi o meu pai, doutor José Jeová Ricardo Lima, que partiu para a glória com 86 anos. Eu sei o que é um policial sair de casa e voltar vivo. Porque a minha mãe, todos os dias, ela rezava até o tempo de se converter e começar a orar para que o papai voltasse vivo para casa. Porque o papai andava armado, o papai era muito afoito, muito valente. E Deus, graças a Deus, fez meu pai partir com 86 anos para a glória, que eu acredito nisso, não morto de tiro, de bala. Mas ele partiu porque chegou o tempo dele partir. O que é que eu venho fazer nesse plenário hoje? Brigar com a extrema-direita, brigar com a extrema-esquerda? Não, eu venho ser pastor. Eu venho ser cristão. Eu venho ser luz nesse parlamento, luz para o Ceará e para o Brasil. Vamos fazer as políticas públicas. Vamos divergir de opiniões. Vamos discordar se necessário. Mas vamos saber dialogar no campo das ideias, no campo dos números. Mas eu não posso hoje me calar diante do que aconteceu em Brasília, de um rapaz desse, que Deus tenha misericórdia da vida dele, do pai dele, que eu desejo tudo de bom diante de Deus que está aqui comigo agora. Por quê, irmãos? Porque eu sou um cristão, eu não posso desejar o mal de ninguém, e nós sabemos que nós somos tentados pelo inimigo a desejar o mal, das pessoas que um dia fizeram mal contra nós. Mas Paulo diz assim: vença o mal com o bem, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então eu venho hoje aqui pelo Espírito de Deus, dizer que sou lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, sou lavado por essa palavra todo dia, sou ungido pelo óleo do Espírito Santo. 19 anos de ministério pastoral agora em novembro, 23 anos que não uso droga, álcool, não me prostituo e não sou melhor do que ninguém. Procuro servir ao próximo, procuro servir aos servidores, dos quais eu sei que muitos aqui me têm respeito e carinho, servir deputados, que eu sei que muitos aqui me têm respeito e carinho, porque, gente, o Conselho de Ética da Casa, aqui, do deputado Jeová Mota, deputado Guilherme, precisa ser acionado, sempre que necessário, lá na Câmara Federal também, porque a falta de respeito, a discussão acalorada, os gritos, os xingamentos, se a pessoa que está do outro lado sendo xingada, se ela não tiver muito Deus, irmãos, ela pode guardar um rancor. O diabo pode trabalhar na vida dela para ela se vingar e prejudicar alguém. Então eu estou falando aqui por amor à vida de todos os deputados que fazem oposição ao governo, que são da base do governo. Eu estou falando aqui como um pastor, certo? Quantas vezes os repórteres me perguntaram aqui: o senhor é de esquerda, o senhor é de direita, o senhor é da base, o senhor é oposição? E quantas vezes eu abri minha boca e disse aqui: eu sou de Jesus. Eu falei isso para o deputado Evandro Leitão, quando ele era presidente da Assembleia. Eu digo: deputado, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Tem deputados aqui que são testemunha, que eu lutei contra a bebida nos estádios. Tem deputados aqui que são testemunha, que nós lutamos também, quando veio a palavra sexualidade, gênero, num projeto do governo. Eu disse: tira, nós dissemos tira, e foi tirado.
em acordo lá dentro, conversando, nós desfizemos isso. E é muito maravilhoso quando nós nos unimos para discordar, para divergir, no contraditório, mas de uma forma como que quem está escutando do outro lado entenda. Então eu venho aqui hoje dizer, igreja, não caiam nessa não. Pastores, irmãos, não caiam nessa não. Não deixe esse espírito de violência, de ódio entrar no coração de vocês não. Pastores, não tragam isso para a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é de partido, a igreja não é de homens, a igreja ela tem que ser santa, pura, a igreja não pode ser contaminada com o ódio, a igreja não pode ser contaminada com a violência, a igreja não pode perder a sua essência. Não deixem homens ou pessoas imaturas ou más, Deus quem sabe, se é imaturidade, se é malícia, se é ruindade, Deus quem sabe, quem sou eu para julgar? Mas uma pessoa chegar e dizer assim, vamos aplaudir a morte de pessoas, não é de bicho não, é de gente, porque a Bíblia manda até nós tratarmos bem os animais. Pastor, mas desses 120, 130, 150 mortos, devia ter lá uns 10 ou 30 animais, com crimes hediondos, uma ficha corrida de muitos homicídios. E a mãe deles, que era crente, e o pai desses, que eram crentes, a esposa, que era evangélica, e os filhos que iam para a igreja interceder pelo pai, que era bandido. Como é que fica diante de uma situação como essa, onde uma pessoa que diz que é de Deus está mandando aplaudir a morte do filho de uma crente? Ele era bandido, ele era um animal, mas a mãe é crente, mas a esposa é evangélica, não respeita um luto. Aqui eu falo para você, meu irmão e minha irmã, cidadão cearense, brasileiro, que Deus o livre que tenha um parente seu envolvido na droga, no crime, e de repente essa pessoa vai a óbito, ali no momento de embate com a polícia. Porque como mesmo falou o deputado Ottoni, lá no Rio de Janeiro, ele disse, é óbvio que a polícia realmente não vai enfrentar o tráfico com flores, tem que ir armados, e no embate pode ser que aconteçam mortes, mas celebrar a morte, não faz isso não, jovem. Você que às vezes fica aí, torcendo contra mim, ou com raiva de mim, você que tem essa ideia no seu coração, de ser machão, de pegar o fuzil, de dizer eu sou o cara que bato, que mato, não faz isso não, jovem. Eu tenho 52 anos, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não sou sarcástico, irônico, para quem tenta rir da minha cara. Jamais eu quero fazer hora com você ou ironizar de alguma coisa que você faz, mas como pastor eu vou orar a Cristo, para que você conheça o poder, e vou alguém. Que salar, Julinho. Você sabe disso, Julinho? Quantas vezes você, como líder do governo, eu disse, Julinho, vê isso daqui, vê essa pauta. Julinho, vamos fazer assim. E você fazia, Julinho. Agora, se eu vivesse para lhe esculhambar aqui, Julinho, e contra a sua família, e contra a sua moral, a sua dignidade, era mais difícil você me escutar, Julinho. Vamos para a Bíblia. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Eu já usei de palavras duras aqui nesse plenário. Infelizmente eu já suscitei ira na vida de companheiros aqui. E agora tem uma coisa, no mundo, réu confesso é preso, na igreja, réu confesso é liberta. Réu confesso, eu já cheguei a usar de palavras, não somente no altar, mas aqui no plenário, sabe, e ser grosseiro, instigar a ira, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero conquistar aqueles que acham que são meus opositores.
Eu quero conquistar aqueles que acham que são meus inimigos. Sabe por quê? Porque isso é evangelho. Isso é o poder da reconciliação. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação. Eu não posso simplesmente pedir para outras pessoas aplaudirem corpos estendidos no chão, que não foram só de bandidos, porque eu falei agora com um pastor lá do Rio de Janeiro, Bispo Edson, que disse que um pastor, deputado Acrísio, um pastor lá no Rio de Janeiro tomou um tiro nas costas. E ele não era bandido, e ele era um dos corpos que estava lá no meio da rua. Então, agora eu vou ser conduzido pela massa, pela manobra, digo, de pessoas imaturas ou más. Não estou aqui para condenar, nem para julgar. Quem faz papel muito bem é o Satanás. Mas eu vou muito bem chegar e dizer: gente, aplaudam a morte, aplaudam os corpos no chão, aplaudam o choro das mães, aplaudam o choro dos filhos, aplaudam. Não, isso é diabólico. Vocês não têm noção no que vocês estão se metendo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem usa dessa espada morrerá por essa espada. Vocês não têm noção onde vocês estão se metendo. Sejamos contra o aborto, sejamos contra a ideologia de gênero, sejamos contra tudo que nós sabemos que vai contra a palavra de Deus, mas nós não nos metamos nessa seara. Não vamos entrar onde Jesus não deixou nós entrarmos, nem os discípulos deles entrarem. Jesus, ele barrou Tiago e João. Jesus barrou o espírito que estava por trás de Tiago e João, porque Pedro errou, Tiago e João erraram, mas foram corrigidos, repreendidos, e tiveram humildade para reconhecer o Mestre Jesus, o Senhor Jesus, dizendo: não é com violência. Então o primeiro ponto que eu abordo hoje é esse: violência é contagiosa. Contagiosa. Eu vou ler aqui Provérbios, Acrísio. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. É bom porque a gente tem aqui Bíblia no plenário, porque algumas vezes aqui é o homem que fala, mas tem horas que quando a Bíblia é lida, é Deus quem fala. Provérbios, capítulo de número 3. Olha só o que acontece aqui. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Irmãos, quantas pessoas são corrigidas, exortadas, mas elas acabam tendo nojo disso. O que esse pastorzinho está falando aí? Ele não sabe o que é crime. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu lá no Campo da América, vizinho do Palácio do Governo, já cheguei a dormir lá, quando era usuário de droga. Eu já cheguei a amanhecer lá com um cachorro lambendo a minha boca. Meu pai chorando como delegado, meu tio chorando como delegado. E eles não resolveram a situação. Você sabe quem foi que resolveu? Foi Jesus. Eu não posso deixar a igreja ser sequestrada pelo mal e pela violência. Eu não posso fazer com que as pessoas que não conhecem Deus pensem que os cristãos são pessoas más, no mínimo precipitadas, imaturas. Mas eu quero mostrar para o Brasil e para o Ceará que ainda existem cristãos maduros, que amam, que perdoam e que creem no poder transformador do Evangelho. Provérbios 3, versículo 31. Olha o que é que diz a Bíblia aqui: não tenhas inveja do homem violento. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Então, muito bem, eu estou aplaudindo a morte de seres humanos. O que é que eu estou fazendo? E desejando mais, né? Porque o que o deputado fez em Brasília foi o seguinte: vamos aplaudir a morte. Quem aplaude morte é inferno, porque quem aplaude vida é o Evangelho, é a igreja. Mas quando se aplaude morte é o inferno, é o mal. Consegui levar mais um. E aí, meu irmão, o cara ainda diz assim: e que morram mais seres humanos, mais homens que infelizmente podem estar dominados pelo pecado, mas nós que somos cristãos sabemos que há poder no sangue de Jesus. Porque senão o sangue de Jesus foi derramado em vão, políticos. Irmãos, não era para resgatar o bandido da cruz que se arrependeu no último momento da vida. Eu não posso me calar, ser frouxo ou covarde, mas também não posso ser estúpido nem ignorante, porque senão eu cairia no erro dessas pessoas que estão agindo de forma grosseira, estúpida, sem discernimento e sem sabedoria. Primeiro ponto aqui que eu falo, então,
é que a violência ela é contagiosa. Daqui mais 2 minutos para Vossa Excelência. Então tome cuidado você que está sendo envolvido nisso. Não se envolva mais nisso não. Fica de fora dessa temática violência. Porque a violência, ela pode ser combatida, deputada Acrísio, com violência ou com inteligência. Porque a violência, quando é combatida com violência, morre dos dois lados. E gera mais violência. Agora, vai colocar 2.500 homens armados para subir o morro, onde no morro não tem só bandido, tem cidadão do bem. E apareceu nas imagens aí, casas de pessoas do bem metralhadas, furadas por balas de fuzil. Uma mulher que estava fazendo academia levou um tiro na perna. Era bandida essa senhora que estava fazendo exercício na academia? A outra que estava tomando banho também era bandida? Que foi alvejada, tomando banho na favela, né? Mas nos condomínios de luxo estão não os que são usados como peões do tabuleiro. Nos condomínios de luxo estão aqueles que são os reis do tráfico, da bandidagem. Mas vai entrar dentro de um condomínio de luxo metendo bala em todo mundo? Favela. E aqui eu abro para dizer, deputado Jeová, que existe aqui um trabalho sendo feito no Ceará chamado Zona Viva. Eu queria que você entendesse, Zona Viva, não é zona de morte não, é Zona Viva. Você sabe qual é? Lá no José Euclides, estivemos lá com o Sejão, lá com nossos amigos. Eu quero o seu apoio, Acrísio, para nós podermos colocar mais zonas vivas onde nós pudermos. Porque o Zona Viva, com 250 mil, é uma aparelhagem que é colocada num lugar onde tem facção criminosa, mas onde os adolescentes e jovens vão ocupar seu tempo no esporte, no lazer e aprendendo uma profissão. E tem um projeto nosso aqui, na Assembleia, tá certo? Que fala justamente sobre a paz nas comunidades. O que é que a comunidade está precisando de paz? A comunidade não está precisando de bala. A comunidade não está precisando de violência. A comunidade está precisando de paz. Então vamos levar o Zona Viva para cada bairro de Fortaleza, porque tiveram deputados que disseram assim, e vai acontecer no Ceará, e eu repreendo essa fala maligna, pelo poder do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Não vai acontecer esse derramamento de sangue aqui no Ceará, não vai, porque ainda tem uma igreja que ora nesse estado, ainda tem pastores, Jeová Mota, que entram dentro das comunidades, que entram dentro dos presídios, ainda tem pastores, tá certo? Que chegam e pregam arrependimento para o traficante, para o cara da facção, e eles se arrependem, se humilham, entregam pistolas, entregam droga, e vão servir a Jesus Cristo de Nazaré, e vão servir ao Senhor Jesus. Para encerrar, deputado Jeová Mota, que parece que a minha fala está incomodando algumas pessoas. Vou dizer aqui para você que se sente incomodado com essa palavra: violência gera violência, paciência e inteligência gera estratégia, planejamento e libertação. Eu queria, Jeová,